Tudo bem, pessoal? Bom, vamos então aí iniciar mais uma aula de hidráulica industrial, né? Essa é a nossa primeira aula de 2021, né? Nós estamos agora numa fase em que estamos apresentando para vocês alguns projetos, algumas possibilidades de implementação de sistemas hidráulicos, né? Nessa aula 11, né, nós vamos então fazer a parada automática de um cilindro de duplação em 3 posições distintas. Na aula 10, aula passada, quem assistiu viu que nós fizemos também esse exercício, porém, na aula 10 nós tínhamos cada posição do cilindro, né, era realizada pelo acionamento de um botão, ou seja, um acionamento manual. Então apertava um botão, ia para uma posição, apertava o segundo botão, ia para outra, apertava um terceiro botão, ia para outra. Nessa aula 11, nós vamos também parar o cilindro em 3 posições, só que de forma automática. Eu aciono um único botão, ele então para na posição recuado, posição intermediária e posição avançada. Ele sempre vai finalizar o ciclo na posição recuado. Ok? Eu espero que vocês entendam. Vamos então para a nossa aula. Bom, os componentes que nós vamos utilizar, né, são os mesmos, né, da aula 10, né? Nós vamos ter aí um cilindro de duplação, né? Nós vamos utilizar 2 válvulas reguladoras de fluxo para poder controlar a velocidade de avanço e recuo desse cilindro. Vamos utilizar uma válvula de 4 vias e 3 posições, né, acionada por duplo solenoide centrada por mola. Essa válvula tem centro fechado, né? E vamos utilizar então as 3 fins de curso que vão posicionar os cilindros em 3 posições distintas, né? Então você pode observar à esquerda um esboço, né, das peças a serem montadas e à direita o nosso diagrama do sistema hidráulico, tá bom? Vamos então ver agora como ficaria o comando elétrico para realizar essa automação, ok? Vamos lá. Então aí está o nosso comando elétrico, né? Veja que aumentou um pouco, né? Em comparação ao anterior da aula 10, né? Perceba que vamos utilizar 5 contatores, ok? Vamos utilizar agora um temporizador com retardo na ativação, né, para poder fazer essa automação, né? As 3 chaves fim de curso e um botão pulsador NA. Vamos analisar um pouquinho aqui, a primeira parte do comando, né? Quando eu aciono aquela primeira parte, quando eu aciono o B1, né, eu vou então energizar a bobina do contator K1. Então os contatos de K1 aberto irão fechar. Perceba que eu tenho ali um contato de K1 em paralelo com o B1 para fazer o selo, né? O selo elétrico, né? O contato de retenção que vai manter K1 ligado quando eu desacionar o botão B1, porque ele é um botão pulsador. Então, acionando o B1, aciono o K1, né? Veja que eu tenho a bobina Y1 da válvula ligada, né, nessa linha, então vai avançar o cilindro. O cilindro irá avançar até a posição 2, que é onde está a minha fim de curso 2. Né? Nesse momento, fecha a fim de curso, né, que é a minha S2, e aciono o K2. Perceba que quando eu aciono o K2, né, os contatos abertos de K2 irão fechar, e os contatos fechados irão abrir. Então, na linha, né, ali que vai na bobina de K1, eu tenho um contato fechado de K2. Ou seja, quando acionar S2 e acionar a bobina de K2, vai abrir aquele contato. Abrindo, desliga K1 e eu desarmo toda aquela parte ali, porque o selo é, então, desligado, né, nesse caso. Muito bem, quando eu aciono o K2, eu desligo o K1, mas eu também já ligo o meu KT1, temporizador, e começa então a contar o tempo. O cilindro está parado na posição intermediária, começa a contar o tempo. Ele retarda a ativação. Após contar o tempo, o contato de KT1 fecha, né? E aciona K3. Perceba que eu tenho um contato de K3 em paralelo com o contato de K1 e com B1. Portanto, quando acionar K3, eu vou selar, eu vou ligar novamente a bobina de K1 e vai selar novamente a bobina de K1 e vai acionar novamente a Y1. E o cilindro avança novamente da posição intermediária até a posição final.
Chegando à posição final, ele vai então acionar o S3, né, que é a fim de curso, e vai acionar a bobina de K4. Veja que K4 já está ligando Y2 pelo selo, né, e faz ele voltar. Quando ele voltar na posição inicial, ele aciona S1, aciona K5, e o K5 está ali apenas para desligar a bobina do contator K4. Veja que eu tenho um contato fechado de K5 na bobina de K4. Então, existe aí uma lógica, né, uma lógica de comando, para que a gente consiga fazer com que o cilindro, quando eu acionar o botão B1, ele avance até o meio, pare por algum tempo, depois vá até o final e volte para a posição inicial, né? Nós vamos fazer a simulação desse comando para realmente ver se ele vai funcionar, né? Aqui para vocês os dois esquemas, né? O esquema hidráulico e o esquema do comando elétrico, só para vocês entenderem como que interage e como que eu vou então interpretar esses dois sistemas que na verdade fisicamente estão trabalhando em conjunto, né? Aqui a gente faz separado por uma questão que eu tenho um circuito de comando e um circuito hidráulico. Perfeito? Vamos ver então a simulação para a gente entender como funciona esse sistema, né? E ver se realmente funciona, né? Aí então está o nosso sistema, né, montado, né? Tenho aqui a parte hidráulica e aqui o comando elétrico. Então nós queremos acionar o botão, queremos que ele saia de S1, vá até S2, que ele fique por um tempo parado em S2, vá até S3 e volte. Isso tudo automático, né? Ó, só aciono o botão B1, acionei, avançou, parou em S2, está contando o tempo aqui em KT1, ó, contou em KT1, deu tempo, ele dispara, manda de novo, vai até o final e volta, né? Então perceba que o sistema funcionou corretamente, né? Uma aplicação aí para a parada posicionada do cilindro em 3 posições distintas de forma automática, né? Poderia fazer ele parar avançado algum tempo? Poderia fazer, colocaria um temporizador lá, ele ficaria lá o tempo que eu quisesse, né? Mas para vocês entenderem, está contando o tempo, depois ele parte para a posição final e volta. Ok, pessoal? Então é essa a nossa simulação, né? Percebam que a gente vai avançando, vai ficando um pouco mais complexo, e a ideia é que vocês consigam interpretar e entender um circuito eletro-hidráulico, né? Beleza? Então, pessoal, essa foi nossa aula 11 de hidráulica industrial, né? Espero que tenha acrescentado a vocês algo, né, de conhecimento, né, com essa aula, ok? Esse ano eu quero ver se eu mantenho aí a regra de postar pelo menos 2 aulas por semana, né? Avisando vocês que eu estou montando um curso de hidráulica industrial, né? Um curso para ser feito online, então, através de uma plataforma, né? Você pode fazer lá na plataforma e receber o certificado pela plataforma, né? Vai ser um curso rápido, né? Um curso de capacitação e bem barato, aí vai girar em torno aí no máximo R$70, eu acho, para quem quiser fazer, né? Quando estiver pronto, eu apresento para vocês aqui. Agradeço a todos que vêm interagindo, comentando, dando sugestões, né? E não se esqueçam, é importante vocês se inscreverem no canal para que a gente possa crescer e possa postar mais aulas, né? Tá bom, pessoal? Não deixe, então, de se inscrever no canal, ok? Obrigado e até a nossa próxima aula.